Muito bem, saudações a todos. Nessa parte conheceremos um pouco da classe Math do Java. Essa classe se destina à aplicação de funções e constantes matemáticas diversas. Math pertence ao pacote interno java.lang. Por ser interno, esse pacote fica disponível sem precisar realizar sua importação ou instanciação de alguma classe. Nós podemos chamar diretamente o método pela seguinte sintaxe: é o math, ponto, o nome do método pertencente a essa classe e os parâmetros referentes ao método. Vamos abrir o VS Code e trabalhar alguns métodos da classe math. Primeiro eu vou criar o meu arquivo, eu vou chamá-lo de cálculo.java. Eu vou criar a classe, é o public class cálculo. Os delimitadores da classe. Aqui eu vou criar o meu método main, é o public static void main. Nos argumentos, o arranjo de string e parâmetro args. Os delimitadores do método main. Aqui eu vou criar duas variáveis do tipo double de nome x e y. Depois eu vou atribuir um valor a x. Esse valor será menos 2.5. Na sequência, o valor de y ele será o resultado do cosseno de x. Então, para eu chamar essa função cosseno, que pertence à classe math, eu vou chamar o nome da classe math.cos. E nos parâmetros, no lugar dos parâmetros, eu coloco a variável x. Agora eu vou imprimir o resultado referente a y, system.out.println. Aqui no argumento da função println, apenas a variável y. Eu vou rodar o programa. E aqui nós temos o resultado referente a y, que é o cosseno de x, através do uso do método cos da classe math, que é menos 0.8011 e assim por diante. Eu posso criar uma atividade melhor elaborada. Vamos fazer o seguinte: eu vou desenvolver um programa que calcule as raízes referentes a uma equação de segundo grau, onde eu apenas vou apresentar os valores de A, B e C. Apresentando os valores de A, B e C, ele me apresenta como saída as raízes daquela equação de segundo grau. Eu vou aqui criar um novo arquivo. Primeiro eu vou utilizar um arquivo de nome delta.java. Eu vou criar a minha classe delta e ela se destina a apresentar o valor de delta quando eu informar os valores de A, B e C. Eu vou criar a classe delta, public class delta, os delimitadores da classe, e essa classe se destina a apresentar o valor de delta assim que eu informar os valores de A, B e C. Aqui eu vou utilizar um método chamado delta, com D minúsculo agora, é o public static double. Eu quero que retorne valor do tipo double, e o nome do método que é delta. Em seus parâmetros eu vou utilizar valores também do tipo double. Esses valores serão A1, double B1 e double C1. Os delimitadores do método. E aqui dentro do método eu vou desenvolver o cálculo de delta. Será representado por uma variável do tipo double, D maiúsculo. E aqui será o cálculo com relação a delta. O cálculo de delta com relação a funções do segundo grau, ela é o b ao quadrado menos 4ac. E aqui nas linhas de código eu vou começar com a classe math, e o cálculo de delta é o b ao quadrado menos 4ac. Eu vou começar aqui com
o cálculo do b ao quadrado, onde eu chamo a classe math.pow, que é de power, e nos parâmetros é o b1, vírgula 2. Aqui representa o seguinte: o primeiro valor do argumento é a base e o segundo valor do argumento é o expoente. No caso aqui fica b1 elevado ao quadrado menos 4 vezes a1 vezes c1. Esse aqui é o cálculo do delta. E o comando return, já que eu declarei um método do tipo double, que retorna valor do tipo double. E o return, ele irá retornar o valor referente a D maiúsculo, que é o delta. E essa aqui é a minha classe delta. Ela será chamada em uma classe principal com o método main. Eu vou salvá-lo, Ctrl S. E agora eu vou criar um outro arquivo, que é o arquivo principal. Eu vou chamá-lo de Bhaskara.java. Aqui eu vou criar a minha classe, é o public class Bhaskara. Os delimitadores da classe. Aqui dentro dessa classe Bhaskara eu vou criar um método chamado Bhaskara com B minúsculo, onde ele calculará os valores de x1 e x2. A isso ele se destina. Para na sequência eu utilizar um método main em uma outra classe para chamar essa classe Bhaskara. Eu vou começar aqui declarando o método, é o public static void. Eu não quero retornar nenhum valor com relação a esse método Bhaskara. E aqui nos parâmetros do método eu vou utilizar variáveis do tipo double, A2, double, B2 e o double C2. Os delimitadores do método. E aqui eu começo com o cálculo do x1. Eu vou criar uma variável x1 também do tipo double, e no cálculo das raízes x1 e x2 nós utilizamos o cálculo que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Esse é o cálculo padrão para as raízes de funções do segundo grau. Aqui em x1 ele será o valor menos b2 menos, vou chamar a classe math para utilizar o cálculo da raiz quadrada do delta, math.sqrt, que é uma sigla para square root, raiz quadrada. Aqui eu vou chamar o método delta da classe delta. Aqui eu chamo a classe primeiro com letra maiúscula, delta.delta. Ele é o argumento da raiz quadrada do método de raiz quadrada da classe math. E no argumento do método delta eu vou utilizar A2, B2 e C2, que pertencem aqui à classe Bhaskara. Aqui eu vou fechar os parênteses direito para não ter erro, e esse conjunto entre os parênteses eu vou dividir pelo valor de 2 vezes A2. Com relação a x2, o cálculo é bem parecido, com a única diferença, vamos mostrar aqui na sequência. Eu copio e colo, eu vou alterar x1 para x2, e aqui após o menos b2 eu vou colocar mais no lugar do menos. E para finalizar as linhas de comando desse método, eu vou utilizar uma função print para que ela imprima em tela os resultados de x1 e x2. Imprimir em tela não é a mesma coisa que o retorno de valor de um método, há uma diferença. Aqui eu quero apenas que esse método imprima um resultado. Eu vou utilizar a função printf, pois vou trabalhar com strings de formatação. Primeiro uma quebra de linha para destacar
a informação. Valor das raízes, dois pontos. Aqui eu insiro duas quebras de linha, apenas por questões de visualização. E aqui eu coloco percentual ponto 2F. Eu quero valores com duas casas decimal, são valores do tipo double. Ponto e vírgula, mais uma quebra de linha para organizar a informação que será impressa. E também percentual ponto 2F. São duas strings de formatação referentes a x1 e x2 respectivamente. Então eu vou inserir aqui duas quebras de linha para encerrar essa informação. E agora eu vou às variáveis x1 e x2 respectivamente. E esse aqui é o meu método Bhaskara com B minúsculo, que pertence à classe Bhaskara com B maiúsculo. Eu vou salvar esse método e vou criar um terceiro arquivo. É o arquivo principal, onde terá o método main, para que seja executado esse conjunto de arquivos de classes, gerando uma única aplicação, que é solicitar os valores para A, B e C, e na sequência retornar os valores de x1 e x2, referentes a uma função de segundo grau que envolva esses valores referentes a A, B e C. O meu arquivo se chamará equação.java, e aqui eu começo importando a classe Scanner, pois eu quero inserir as informações via teclado. Import java.util.scanner, ponto e vírgula. Aqui eu venho com public class equação, e aqui nos delimitadores da classe eu vou começar com o método main, public static void main. Nos argumentos do método, string args. Os delimitadores do método. Aqui dentro eu vou declarar minhas variáveis referentes a A, B e C. São variáveis do tipo double, A, B e C. Não vou declarar seus valores agora, eles serão declarados no uso da classe Scanner, e eu vou instanciar essa classe agora. Scanner, eu vou chamar de C maiúsculo, a variável que representa o novo objeto. New Scanner, e aqui nos argumentos eu utilizo o termo system.in. Agora eu vou utilizar na sequência a função print, que auxilia a aplicação da classe Scanner, é o system.out.print. Vou utilizar só a função print. E aqui dentro do argumento da função print, duas quebras de linha. E aqui no texto, informe o valor de A. Duas quebras de linha. E na sequência, a minha variável A, ela será representada pelo método nestDouble do objeto C, que pertence à classe Scanner, que acaba de ser instanciado. nestDouble. Agora para B e C, o procedimento é o mesmo. Eu vou copiar e colar as linhas de A referentes a A. E aqui eu faço as alterações. Aqui eu coloco B. E aqui eu peço informe o valor de B. Aqui também, agora informe o valor de C. E aqui abaixo C minúsculo. No próximo passo eu vou aplicar o método Bhaskara da classe Bhaskara. Eu vou chamar o método. Para chamá-lo, como eu declarei o método Bhaskara como static, eu apenas chamo a classe ponto nome do método.
Bhaskara ponto Bhaskara com B minúsculo. E nos argumentos, os valores para A, B e C. E ao final, eu vou utilizar aqui o método close para fechar a solicitação via teclado, para que ele não fique em aberto. E este é o meu programa. Eu vou solicitar os valores para A, B e C. Vou chamar o método Bhaskara, que pertence à classe Bhaskara. Essa classe, ela chama também o método Delta, que é da classe Delta. Ou seja, através de uma classe principal, eu vou chamar um método que, por sua vez, chama um outro. Eu vou salvar o programa e vou rodá-lo. Bom, primeiramente ele solicita o valor de A. Deixa eu aumentar um pouco aqui a tela do terminal. Aqui eu vou informar 2. Ele pede o valor de B, eu vou informar 5. E ele solicita o valor de C. Eu vou colocar aqui o valor 1. E daí ele retorna valor das raízes menos 2.28 menos 0.22. E assim funciona essa minha aplicação com 3 arquivos, são 3 classes que interagem entre si, uma chamando a outra. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.